E o que vai estar no radar do mercado nesta semana? Hora da nossa análise econômica. E quem traz mais atualizações da agenda econômica da semana é o economista-chefe do PicPay, o Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Bem-vindo aqui, como sempre. Tudo bem? Obrigado. Vamos lá. Vamos lá, Marco. Quais os eventos dessa semana que vão estar aí no foco das atenções do mercado? Pois é uma semana carregada lá fora e aqui. E, como vocês falaram, assim, muito centrado nas discussões de Banco Central, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, sai uma inflação ao consumidor e como o Fed, da última vez, disse que ele vai ficar bem mais atento, né, do que costumeiramente nos dados de curto prazo para a tomada de decisão, né, de setembro, né, se eles sobem ou não os juros em setembro, ou se eles param, essa inflação aí dos Estados Unidos que sai é bem importante, né? Ela pode definir realmente os rumos dos juros lá fora. E aí, aqui no Brasil, também nesse contexto de inflação do Banco Central, a gente tem, para ficar com dois eventos aí importantes. Amanhã sai a ata dessa última reunião do Copom, né, que a gente cortou os juros ali em 50, então a gente vai ter mais detalhes de subsídios, por que eles optaram por cortar 50 e não 25, que era a grande discussão na época. A gente também tem na sexta-feira a inflação aqui também. Então esse curto prazo também ganha bastante importância com inflação, né? Se a inflação vier com um qualitativo melhor, eu desconfio que o mercado pode colocar, por exemplo, uma chance de cortes mais fortes, né? E aí, por último, então, enfim, inflação, acho que aqui e lá fora, nesse contexto de Banco Central dos Estados Unidos e Brasil. E aí, por último, também a gente vai ter todos os últimos dados de atividade referentes ao mês de junho, né? A gente está falando de vendas no varejo, serviços, e aí a gente consegue finalizar todos os dados de junho, finaliza o segundo tri, e aí os economistas podem finalmente fechar a questão sobre qual que é a projeção para o PIB do segundo trimestre. Então, tem de tudo aí para a semana. De tudo. E como é que esses indicadores, Marco, de inflação aqui e também nos Estados Unidos, como é que eles podem influenciar as decisões de juros do Copom e do Fed, por exemplo, em setembro? Pois é, essa reunião de setembro do Fed, por exemplo, começando lá fora, acho que ela é interessante porque pode ser a última reunião onde eles sobem juros, ou não, se bobear, eles já pararam de subir juros, né? Então, a gente está há mais de um ano aí com essa discussão recorrente, né? Até onde vai os juros nos Estados Unidos, que, enfim, um dos preços mais importantes do mundo. E aí, se a gente tiver uma inflação muito tranquila, como eu disse, né? Como o Fed está dando uma especial atenção para esse curto prazo, o mercado pode realmente cravar de que, olha, não tem mais altas em setembro, chegamos ao final do ciclo de alta de juros americanas também. Hoje, o mercado, por exemplo, coloca só 15% de chances do Fed subir de novo em setembro. Se vier uma inflação tranquila, isso daí bobear vai para zero, né? Então, cria um pouco mais de certeza de que deixamos para trás o pior momento dos juros. E aí, para o Brasil, esse IPCA de sexta, geralmente, né, o que os economistas falam geralmente para os jornalistas? Olha, sempre perguntam para mim, poxa, esse número pode mudar a visão de Copom? A resposta básica é não, uma andorinha só não faz verão, né? A gente não fica olhando um dado só para decidir, mas eu desconfio, até pelo BC ter começado com um corte de 50, se a gente tiver, então, uma inflação muito baixa, com um qualitativo bom, como eu falei na resposta anterior, se bobear, o mercado já começa a colocar uma probabilidade maior aí de um corte de 75 hoje. O mercado, o cenário básico, né, até pelas sinalizações que o Copom deu para a gente, vários cortes de 50 daqui para frente. Mas como eles já começaram com 50, que foi um corte um pouco mais agressivo do que estava se esperando, né? E você ainda vem com inflações melhores, acho que o mercado vai para cima e começa a colocar mais cortes de juros. Ou seja, junta as duas histórias, tanto Estados Unidos como o Brasil, o viés parece ser de menos juros, né? De uma maior tranquilidade nessa discussão de juros, porque você está tendo uma desinflação aparentemente nas duas economias. Esse acho que é o cenário até que vai ditar aí os mercados daqui para frente. Os ciclos de alta de juros estão se encerrando lá fora, e aqui no Brasil ou na América Latina, nos países emergentes, a gente já está cortando, e se bobear, a depender dos detalhes, a gente pode cortar até mais os juros, né? Perfeito. E você mencionou, Marco, que os últimos dados de atividade de junho saem essa semana aqui no Brasil. Como é que então ficam as perspectivas para o crescimento aqui do nosso país? Pois é, o que a gente está vendo, né? Então a gente teve, recapitulando bem rápido, um primeiro trimestre de PIB super forte, quase que todo calcado ali na agropecuária.
esse segundo trimestre, se a gente tivesse certo nas nossas projeções para junho, e aí fechando finalmente o segundo tri, a gente vai ver uma desaceleração, né? Não é uma desaceleração super forte, a gente está falando de um PIB que ainda assim avançaria 0,3% frente ao primeiro trimestre, mas é uma bela perda de ímpeto, né? E aí, quando a gente entrar no segundo semestre do ano, né, para os dados do segundo semestre, que a gente tem visto aqui no PicPay é uma desaceleração um pouco mais aguda, né? Então, eu não descartaria números negativos de PIB para o terceiro e para o quarto trimestre do ano, porque basicamente o que a gente está vendo, né? O carro-chefe ainda é serviços, então acho que o serviço ainda sustenta a atividade econômica para cima. A gente está vendo uma indústria vai forçando a barra de lado ou até negativa. Está vendo o varejo perdendo dinâmica e a agropecuária naturalmente perde um pouco de importância no segundo semestre, porque o grosso ali, né, de soja se dá no primeiro tri ali, tem um pouco de milho agora, que também obviamente é importante, tem cana e tal, mas ele perde um pouco de importância para o PIB. Então, perspectivas são de uma desaceleração da atividade, lenta e gradual. Está melhor do que a gente imaginava antes, mas é sim uma perda de ímpeto da economia, muito por conta de toda a alta de juros que a gente fez até agora, demora, né, para esses cortes começarem a ajudar a atividade econômica, e a gente também vai começar a ver o mundo crescendo um pouco menos. Então, acho que tudo conspira para uma perda, né, são ventos contrários aí para a atividade econômica. Então, eu prevejo uma perda de ímpeto a partir daqui. Tá certo, Marco. Obrigada aqui pela sua avaliação nesse início de semana e até mais. Obrigado, boa semana para a gente. Até a próxima.